Olá, irmãos, a paz de Deus, Emerson Eliel aqui. Hoje a gente vai analisar um vídeo de um ensinamento que veio através do irmão Davi Trevisan. A gente teve esse desencontro com o Davi Trevisan na questão dos músicos. Até agora ficou meio sem entender, as opiniões divididas e o povo aí tá criticando muito, né? Mas ele repassou esse ensinamento de uma forma, talvez aí com ira, porém eu admiro muito ele em ter falado outras mudanças que teve na instituição, que teve na congregação, embora os críticos estão sempre falando no meu canal que a graça não muda, né? Que ali é a graça de Deus e não muda, mas teve tantas mudanças aí com Santa Ceia, né? Rebatismo, televisão, eles estão aí falando que não muda nada lá, mas tem mudado sim, né? Para desgostos de algum aí, e mudado para melhor. São mudanças aí louvável, embora alguns críticos aí também continuem reclamando da congregação, mas são boas mudanças. E a gente vai falar aí, né, comentar um pouco aí dessa mudança aí sobre o batismo, o conceito de batismo, né, ideologias, e essa mudança foram para melhor também. E veio, né, através do anúncio aí desse vídeo do Davi Trevisan. Também, irmão, com respeito ao batismo, irmãos, nós tivemos ensinamento, mas antes vou dizer aos irmãos aquilo que a palavra diz. O batismo é mandamento do Senhor. Mesmo depois de ressuscitado, o irmão vai ver lá em Marcos, que ele fala e ordena o batismo. Aí ele fala sobre mandamento, né? A gente sabe que é um mandamento, até porque tinha essa necessidade na época da demonstração de fé daquele povo que dizia que aceitou Jesus como Salvador, então teria que passar por esse batismo. Mas ao longo do vídeo aí a gente vai ver que Davi Trevisan mesmo sabe que é a fé que salva. Aí vai estar falando, né, sobre quem crer e for batizado, ou seja, quem crer vem primeiro e for batizado, né, como mandamento. Mas o que salva é crer. Por isso diz, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Ou seja, se não creu, não adianta nada batizar. O batismo ele é um mandamento, mas ele não é salvífico. A fé é que salva. A fé é verdadeira, o crer e adorar a Deus em espírito e em verdade. Não adianta passar por um batismo, né? E ele apenas ser de demonstração de algo que não é verdadeiro dentro da pessoa. Mas, irmão, não cabe a nós determinar ou falar ou mandar. Nós, quando evangelizamos, falamos das coisas de Deus, nós falamos sobre o batismo, que é mandamento da palavra de Deus. Mas quanto a determinar ou mandar, agora você pode batizar, você deve batizar, não cabe a nenhum de nós. Ninguém pode mandar ninguém, nem filho. Irmão, nós não podemos mandar, nem proibir. Cabe a cada um, irmão, não por emoção, mas por chamamento divino, por ordem divina, porque cada um de nós, irmão, o Senhor opera de uma forma. Uns o Senhor permite que uma criança seja batizada, irmão, até para segurá-lo. Não tem isso de falar que Deus chamou, né, foi cedo para segurar em algo que ele ia fazer, alguma coisa, né? Tem muitos que falam assim, se não batizasse, ele ia, né, já estava condenado. Sempre teve essas conversas. E se fosse assim, então, né, tinha que batizar todo mundo cedo, né? Se segurasse alguma coisa, algo tão relativo assim. Na minha opinião, isso aí não quer dizer nada, esse negócio de batizar. Tem que batizar logo, quanto antes, para não fazer coisa errada. Ele falou dessa forma, né? Eu não sei, aí entendam como quiser, mas na minha opinião não é bem assim. O que acontece muito é que ficam em cima, alguns jovens vão batizar pela pressão. Existe o chamado, e esse chamado também pode ocorrer do jovem ir batizar por um chamado de Deus, aquilo que está no coração dele. E ele vai, né, ele tem fé, sabe que o Senhor Jesus é o Salvador, e ele vai crer nisso e se batiza. O problema, o que acontece muitas vezes, é que esses jovens ficam em cima dele para batizar, vai na casa, vai atrás, e esse jovem não batiza, né? Aqueles jovens vão junto, até fazem oração, e chama, né? Aí vai lá, batiza,
mas se acontece alguma coisa errada, se algum namoro não sai como Deus, não sai da forma que eles querem, tchau. Ninguém mais vai atrás, ninguém vai me buscar, ninguém vai mais visitar. Começa a excluir esse jovem, enquanto o outro que não batizou tá lá ainda, estão lá também, sim, não vão batizar, né? Então isso que ele está falando é de muita ajuda, serve, é um ensinamento que é para ser levado a sério, não é para ficar só no papel, entendeu? Tem o tempo de cada um, né, que ele creu, e se ele vai fazer essa demonstração de fé, porque o batismo é um mandamento de demonstração de fé, ele vai lá, né, e se batiza, todo mundo vê que ele batizou. Então a situação já é outra ali dentro, né? A situação de amor para com a Irmandade, entender que ele é jovem ainda, não passou por tanta coisa na vida, às vezes pode acontecer um erro aí, alguma coisa na vida dele, porque a tentação, na verdade, o mal, ele quer derrubar os jovens mesmo. Os mais velhos ali, eles até não têm tanto que, né? Não vai para uma faculdade, não vai sair, não vai ter esses chamados aí do mundo. Então os jovens acabam sendo mais tentados. E a intenção é derrubar o quanto mais cedo mesmo. Mas o que acontece é que muitos não entendem isso, né? Às vezes nem dá bola se o jovem está afastando da igreja, não tá nem aí com ele, não vai buscar, não vai evangelizar de verdade, colocar ele no caminho, né? E fazer ele endireitar as suas veredas. Nem dá bola se o jovem está afastando da igreja, não tá nem aí com ele, não vai buscar, não vai evangelizar de verdade, colocar ele no caminho. Vi um vídeo de uma situação de uma irmã e um jovem aí que chegou a tirar a vida depois de uma palavra sobre casamento. Veja só, essa falta de evangelização, de colocar o jovem no caminho, ler as escrituras, fazer ele aprender dela, a verdadeira conversão, o verdadeiro evangelho, leva a situações aí terríveis. Eu recebi esse vídeo, tá aí na internet, se quiser procurar, pesquisar, é de um testemunho de um jovem, né, que ouviu sobre que o casamento ia dar errado e ele foi acusado lá de púlpito, lá, que a pessoa não merecia ele, porque ele tinha já cometido algum tipo de coisa errada, não sei. Mas isso é terrível, essa é a situação. Então, se você tem um filho, antes de você ficar mandando batizar, espera tudo chegar ao tempo dele. É claro que tem uma outra situação. Existem muitos jovens que eu vejo por aí que ele não se batiza, que ele fala assim, eu não vou batizar agora, porque senão depois eu não vou poder curtir minha vida, não sei o quê, né? Depois vão me julgar se eu fazer alguma coisa errada. Essa é uma outra situação. Eu vejo muito isso, né? Não vou deixar mais para frente, agora eu não estou preparado. Aceitou Jesus como Salvador, reconhece que Ele é o Salvador, você já tem que endireitar a sua vida. A sua vida já tem que andar por caminhos retos, não caminhos tortos. Aí você fala, eu não vou batizar, porque a irmã ali, talvez ela, né, teve uma época que não podia usar, queria usar só calça, então ela ficava de calça, ela ia nas festas, na balada, sabia do caminho, né, a família ali toda na igreja, congregando, né, uma vida de cristão, e esse fala assim, eu vou deixar para mais, quando eu estiver mais velho, barganhando com Deus. Se você creu, você já deveria estar no caminho, por isso que eu digo, não é o batismo que salva, é a fé. Ele creu, ele já deveria estar no caminho certo. Agora, pensa na troca, a barganha que o povo faz, eu vou deixar para mais tarde. Então quer dizer que esse lá com 80 anos, ele fala, agora eu posso batizar, ou seja, não tem mais nada, não tem o cansaço da vida, aí ele se batiza, aí salvou. E aquele jovem que foi empurrado para batizar, ou ele mesmo sentiu de batizar mais cedo, ele ali com 2, 3 anos acontece alguma coisa, a tentação em cima dele faz ele cair. Aí alguma coisa, aí ele, pronto, a congregação, a igreja toda julga ele, né? Exclui ele, já não tem mais o mesmo diálogo, a mesma conversa. E o outro ali tá curtindo a vida e deixa para mais tarde. Veja só a troca que faz com Deus. Isso tá certo? Por isso, irmãos, temos que tomar muito cuidado com essa questão do batismo. Colocar na cabeça que é depois do batismo que a pessoa está renovada, que salva, sepultou o velho homem, nasceu de novo. Claro que para sepultar o velho homem e nascer de novo, ele tem que ter fé. Fé. E essa fé, a partir do momento que ele tem fé, ele demonstra essa fé e se batiza. Ele vai nas águas, né, e faz
demonstração de fé cumpre esse mandamento. Agora essa troca aí, gente, é muito feia. Falar que, eu creio que Jesus é o Salvador, tenho fé que ele é o Salvador, até pede as coisas para Deus e para Jesus, né? Acreditou em Deus, acreditou em Jesus, mas eu vou deixar para batizar depois. Agora eu vou fazer, tenho muita coisa para mim fazer, muita coisa para mim curtir. Não dá nem para acreditar que existe esse pensamento. O que me admira aí foi ele falar sobre Luís Franciscon, a carta de Luís Franciscon que ele tem. Isso é muito interessante. Luís Franciscon, ele nunca ensinou que tinha que pedir para uma pessoa batizar de novo, rebatizar. Aliás, ele já dizia que ele era salvo com o batismo, que ele tinha passado o primeiro batismo. Ele nunca ficou obrigando as pessoas a rebatizar, as pessoas de outras denominações. E isso me admira muito, ele ler e falar sobre isso. Assim também aqueles que se congregam entre nós, e às vezes vêm de denominações outras, irmão, e às vezes chegam, tem irmão que já, você precisa batizar. Irmão, não façamos isto. Eu falo para os irmãos porque eu tenho carta do irmão Franciscano, irmão falando sobre isto, está guardadinha lá comigo. Não devemos mandar ninguém batizar. E se a pessoa vem, às vezes de uma outra igreja, irmão, uma igreja evangélica, e fala, eu quero congregar com vocês, mas eu já sou batizado, se eu sou obrigado a batizar, está na tua consciência, é você e Deus. O batismo é mandamento do Senhor e você se analisa a si mesmo. Porque se uma pessoa já se sente salva, se sente que o batismo dela foi válido, né? Ele se regenerou após o batismo, ele não tem que passar pelas águas da congregação de novo, né? Pensa bem, então quer dizer que toda a vida que ele passou 30 anos atrás numa outra igreja, tudo que aconteceu, se ele errou, se ele sentiu que uma vez ele errou, caiu, levantou, pediu para Deus, de repente ele vai lá na congregação, aí que ele nasce uma nova pessoa. Pensa bem que pensamento também, né? Graças a Deus eles estão mudando isso, estão ensinando de outra forma. Veja só que Trevisan, né, veio com essa, até falando sobre a carta de Luís Franciscon. Isso é uma evolução muito grande na igreja. Agora a gente tem que ver uma coisa também. Esses dias me perguntaram, mas será que se eu for lá com o meu batismo de outra igreja, eu vou ser considerado como membro? Trevisan fala que sim, né, vai ser como irmão. Agora, se ele vem e fala, eu já sou batizado, quando está congregado, congrega. Nós te recebemos aqui como servo de Deus. Quem julga almas, irmãos, é Deus. Nós julgamos disciplina da igreja. Entendamos isso? Eu tenho muitos irmãos, e eu falo para os irmãos, porque, irmão, não há lugar para extremismo na obra de Deus. Mas e cargo? Será que vai ter cargo? Será que é tão membro assim que pode ser um músico, ou talvez futuramente um encarregado, cooperador de jovens, e daí para frente? Será que é mesmo, irmão? Vamos ver isso como vai funcionar isso daqui para frente, ou vai ficar só no papel. Daí vai ser uma mentira, e mentira não provém de Deus, irmãos. Veja bem que ele cita disciplina, né? A disciplina é algo interessante na igreja, mas será que essa disciplina é bem aplicada? Será que essa disciplina é a forma correta de fazer? Pensa bem, porque antigamente eles sentavam lá no banco de trás como disciplina alguém que errou. E esse jovem, às vezes, ele chegava até a desanimar e não voltava mais para a igreja. Hoje, ainda tentam melhorar tem regiões que são diferentes. Eu não estou julgando todas as regiões. Mas tem regiões que o jovem aí, por causa de um namoro que deu errado, ou alguém falou que ele fez alguma coisa antes do casamento, né? Praticou sexo antes do casamento, esse jovem aí já perde a sua liberdade por 15, 20, 30 anos, talvez nem volta mais a tocar, se ele tocava ou se ele tinha um outro cargo. Essa é a disciplina que está escrita em 2 Coríntios, capítulo 2. Veja lá as cartas, quando ele volta lá a falar sobre essa disciplina da igreja. É só ler a Bíblia, irmãos. Será que está correto isso aí? Bom, isso aí é um caso que a gente vai estar discutindo muito ainda no canal, e a gente vai falar muito mais sobre isso, mas ele está certo, tem que ter a disciplina sim. Mas será que eles conseguem fiscalizar o que tem acontecido por aí? Ele vai falar sobre o batismo, às vezes não passar de um banho, existe muito assim, mas também tem na congregação. Por isso que eu estava falando que quem crer e for batizado, o crer vem primeiro.
Então, existe sim muitos casos de banho, né? Até no sentido, e até em alguns casos até meio que assustador. Eu vi um vídeo esses dias do povo mergulhando a cabeça num balde numa igreja. Era um batismo, não sei se o povo tinha fé, né? Mas era no balde. Agora tem que ver depois que ele lê as escrituras, né? Que ele conheceu o batismo de uma outra denominação, como funciona mesmo, se ele vai achar que aquele lá estava certo. Então, vai de analisar aí. Se a pessoa recebe um batismo, irmão, e toma só um banho e não modifica a sua vida, aquele batismo não adiantou nada. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia. Por isso que as igrejas deveriam não julgar umas outras, a congregação principalmente. Ela poderia até pesquisar aí, né, ter um diálogo entre as outras. Se esse não quer batizar, se ele não quer repassar o seu batismo ali na congregação, na denominação, a congregação poderia falar, seja com a Assembleia de Deus, seja com uma outra igreja, falar assim, ó, tem um irmão nosso que foi da igreja de vocês, né, da instituição de vocês, e ele não quer rebatizar. Como foi a vida dele aí? Como que foi, né? Porque geralmente a pessoa chega e fala, não, eu aceito Jesus como Salvador, eu já me batizei. Mas você nunca viu a pessoa, não conhece a índole dela. Isso até é uma questão por segurança, é muito bom. O envolvimento daquela comunidade, daquela pessoa. O envolvimento dele com os irmãos, né? Mas também não quer dizer que se ele rebatizar, ele vai mudar o seu ser, né? Isso é relativo. Enfim, essa é a minha opinião, irmãos. É uma opinião. Eu sei que muitos aí me criticam, né? Porque querem defender homens. E até quando eu falo bem, tem os que reclamam aí e ficam bravos. Mas quando eu coloco eu tocando, falando sobre a palavra de Deus, ninguém vem comentar nada. Tem uma baixa visualização incrível no canal. E quando você fala qualquer coisinha, eles aparecem, tudo, né? É sempre assim. Aparecem aí para defender o ministério. E a gente quer só o bem. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui é até uma forma de gratidão por essas mudanças, né? Isso é para dar valor a essas mudanças que vem acontecendo. Mas é isso aí, pessoal. Quem gostou, curte aí, se inscreve no canal e ative o sininho. Tem muita gente vendo o vídeo, revendo o vídeo aí, que ainda não é inscrito. E dê ideias aí do que a gente pode estar colocando aí, a gente pode estar discutindo. Talvez eu vou estar fazendo uma live logo, né, irmãos? A gente vai estar comentando aí online sobre alguns assuntos. Deus abençoe grandemente a todos. A paz de Deus. Até o próximo vídeo. Irmão, um zombava do Senhor, o outro falava, nós estamos aqui porque merecemos, e esse justo que está aqui não merece. Olhou para o Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. A cruz foi o batismo dele. Vocês estão entendendo a doutrina, queridos? Nós temos que falar isto e ensinar sem medo, viu, irmãos? Ensinar o que está na palavra. Porque muitos, mas sabe, irmão, não saiamos fora da doutrina. Vamos que quando chegar essas pessoas vêm congregar, louvado seja Deus, recebamos com alegria. E quanto ao batismo, deixa na consciência deles. Tá certo? Mas recebamos, irmãos, e temos eles como nossos irmãos.